O programa Para Você Ver fala hoje sobre a Constituição Brasileira, que acaba de completar 25 anos. Durante a elaboração da Carta Magna, o movimento negro conseguiu evidenciar que o país precisava de leis eficazes para garantir o respeito racial. Houve conquistas, mas, na prática... Racismo, desde então, 1988, é crime inafiançável, correto? Nós estamos em 2013, 98, 2008, 25 anos depois. Quantas pessoas foram em cana porque praticam racismo? Eu conheço uma. Se não fosse a pressão do movimento negro, você acha que teria sido contemplada essa questão na Constituição? De forma nenhuma. Tudo que nós temos foi conquista. Tudo. Tudo que nós temos foi conquista. E depois de conquistado, nós temos que continuar para implementar, para acontecer. Vamos falar de uma coisa mais recente? A Lei 10.639. É a lei que obriga todas as escolas, em todos os níveis, a você tratar da questão da história do negro, a história africana, na escola para criancinhas e até para nível universitário. Isso acontece na universidade? Na sua faculdade, como você fez jornalismo, né, tratava da questão racial lá nos cursos? A lei existe, é uma conquista, é importantíssima, mas a gente tem que continuar lutando para implementá-las. Outro direito assegurado pela Constituição Federal, mas que na prática não se concretiza, é o direito à moradia digna. Onde faltam planejamento, controle do uso e da ocupação do solo urbano, quem domina é a especulação imobiliária. As áreas ocupadas ilegalmente são exemplos da ausência de políticas de habitação social. Foi só na Constituição de 1988 que a ocupação do solo urbano apareceu pela primeira vez. A reforma urbana estava nascendo naquele momento, porque o país ainda não era predominantemente urbano. Nós, na época da Constituinte, elaboramos uma proposta de emenda popular de reforma urbana e eu defendia pelos movimentos essa proposta na Assembleia Nacional Constituinte. Nós conquistamos pela primeira vez uma Constituição que reconhece a existência das cidades. 13 anos depois, em 2001, a Constituição foi regulamentada pelo Estatuto da Cidade, que regula o uso da propriedade urbana em favor do interesse coletivo e do equilíbrio ambiental. Mas, na prática... O direito à moradia é um dos direitos mais violentados nesse país. Que o trabalhador não evapora depois da jornada de trabalho, apesar de que a elite do Brasil gostaria, não é? Então, ele precisa de um lugar na cidade. E a nossa legislação, ela já admite isso. É a função social da propriedade, não é? É o IPTU progressivo. Tudo isso é deturpado na prática das cidades. A Constituição de 1988 tratou também do campo e separou um capítulo para o direcionamento de políticas contra a concentração de terra e pela valorização do trabalho e do trabalhador rural. Porém, o problema agrário no Brasil continua. Nós somos um dos países do mundo mais desiguais em termos da repartição da terra. Há muitos prefeitos, vereadores, como há deputados e senadores, que são ligados a grupos econômicos e que interferem, impedindo o bom uso do solo para o atendimento dos direitos fundamentais dos brasileiros. Entre Hermínia, Dalmo e Alberto, um consenso. Os interesses econômicos são os principais obstáculos para a efetivação do direito ao solo, seja no campo ou na cidade. Nós não conseguimos estancar a ocupação porque o mercado imobiliário é como é. É um mercado para poucos, altamente especulativo, como os últimos 3 anos mostraram. Nós temos valorizações de 200% em determinados bairros. Os municípios devem fazer o levantamento das áreas existentes e direcionar o uso das áreas, claro que aí conciliando direitos, por exemplo, o direito de propriedade,
quem é legitimamente proprietário deve ter respeitado esse direito, o que não impede, por exemplo, uma desapropriação, quando isso for de relevante interesse público, a desapropriação mediante a prévia e justa indenização. Nós temos uma dívida social muito grande. Isso é muito ruim porque o país não será um grande país democrático e desenvolvido enquanto nós não resolvermos essa questão agrária no Brasil, ainda com muita violência, com muita concentração de terra, né, e com muita gente querendo produzir. A Constituição ampliou as liberdades civis, os direitos e as garantias fundamentais do cidadão. Só pode ser alterada com, no mínimo, 3/5 dos votos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em 2 turnos de votação. Mas, como sempre, é preciso que a sociedade esteja mobilizada para que tudo que está no papel se transforme em realidade e que não haja retrocesso nos direitos conquistados. Para você ver, termina aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!